Oi pessoal, estamos aqui com o nosso novo episódio do ViveraCast com uma convidada mais que especial, que é a Fran. Olá! Que é a nossa embaixadora, né? Uma pessoa que trabalhou sempre com estética, com desfile, né? Sempre no com mundo da moda. mundo da moda. E agora está aqui sobre os nossos cuidados, né? Na parte da estética facial. Muito contente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e estar vivendo toda essa transformação, né? Dessa minha parte quarentamos, né? Então, em busca dessa autoestima, não perder essa minha autoestima jamais, né? Até eu queria, já que tu começou a falar sobre a tua idade, eu queria que tu contasse um pouquinho quem que é a Fran, para o pessoal conhecer quem é você, o que você faz, o que te move, qual que é o teu propósito com o teu trabalho. Pode contar um pouquinho? Bom, eu comecei a trabalhar muito novinha, né, Dr. Diego? Eu com 14 anos comecei já a trabalhar com campanhas de moda, então eu já fazia muita publicidade. Com 15 anos eu fiz a minha primeira viagem a trabalho, que foi para São Paulo. Uau. E a partir daí eu comecei, né, sempre acompanhada da minha mãe, né, e ela sempre me ajudou bastante, sempre me incentivou. E participei de alguns concursos, na época era o Dakota Elite Model Look, e aí eu fui representando o nosso estado, Santa Catarina. Cheguei lá, ganhei, fiquei muito contente, e aí a partir daí eu comecei a trabalhar como modelo. Que ano foi isso? Isso, bom, eu tinha 14, vamos pensar 26 anos atrás, 1999. Por aí, é. Isso, 99. Bacana. O ano que eu entrei na faculdade. Anos 2000, por aí. E aí comecei e não parei mais. Minha primeira viagem internacional foi aos 17 anos, comecei a ir pro Chile, depois já fui pra Europa, Estados Unidos, e aí começou toda essa minha jornada, né, como modelo, sempre trabalhando com moda, mas o meu forte mesmo sempre foi muita publicidade, e eu sempre trabalhei muito com beleza. Então eu fui a cara de grandes marcas, né, conhecidas como Lancôme, lá fora já fiz campanha da Olay, que é uma marca bem forte nos Estados Unidos. Então eu sempre trabalhei muito com beleza, né? Voltei para o Brasil faz 10 anos, voltei para minha cidade natal, Florianópolis, né? Estamos aqui hoje. E, como eu falei, eu fiz 40 anos. E eu acho que isso é um clique, né, na nossa cabeça, assim, principalmente quem trabalha com beleza. Não que eu tenha um problema com idade, sou super bem resolvida com isso, mas como é o que eu sei fazer, eu gosto muito da minha profissão, né? Eu pensei assim, bom, fiz 40, preciso começar a me cuidar. Mas eu não quero mudar meu rosto, não quero fazer nada que tire a minha identidade, né? Eu quero continuar sendo eu, envelhecendo sendo Fran, porém com a minha autoestima, né, lá em cima, para eu continuar realizando os meus trabalhos. E foi onde eu te encontrei e eu conheci esse protocolo tão maravilhoso que é o Evolution, que eu estou apaixonada. Top, né? E estamos só no começo, né? Só no começo, a gente fez... Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente fez, né? Mas tá só no começo, a gente consegue ver já um brilho nessa pele maravilhoso, Sim. Né? E eu acho que essa questão que você falou é muito importante, a gente, principalmente para a mulher, né? A mulher geralmente ela se cuida já desde sempre, ela olha para si, olha para o espelho, tem a maquiagem, tem o batom. O homem está despertando um pouquinho mais recentemente isso. Sim, verdade. Mas a mulher sempre teve essa questão do vaidade, cuidado, sim, né? E aí, você que sempre trabalhou com a tua imagem, você trabalhou com o teu rosto, né? De repente chega nos 40 e pensa assim, ó, eu preciso me cuidar, e eu gosto de quem eu sou, sempre me achei bonita. Sim. A gente teve aquela conversa assim, não, eu gosto do meu rosto. Então, não é sobre a gente estar mudando alguma coisa, mas a gente está preservando aquilo que já está bom para não ter que fazer um procedimento mais invasivo no futuro. Uma prevenção, né? Como é que tu encara essa questão aí desses 40 anos e de repente tu tá olhando para daqui 10, 15, 20 anos hoje com antecipando, né, um possível problema que tu quer evitar e já prevenindo isso? Eu acho que se a gente começar, né, a partir dos 30 a gente já começa a perder muito colágeno, etc e tal, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu acho que se a gente começa
né? A partir dos 35, eu com 40, eu sempre me cuidei, eu sempre fui muito vaidosa. Então eu com 40 eu pensei, bom, agora é o momento de realmente eu focar em mim. E daqui, como eu gosto muito do que eu faço, eu não quero deixar de fazer o que eu faço, que é trabalhar com a minha imagem, eu pensei, eu tenho que começar a me cuidar para ser uma mulher madura, uma mulher lá na frente onde eu me olho no espelho e gosto. Então eu, Fran, quero me ver com 50 anos uma mulher que faz exercício, que come bem, porque eu acho que é uma associação de tudo, né? Então, que se cuida, eu quero ver uma mulher de 50 anos bonita, me olhar no espelho e falar, nossa, bom dia, que bonita que você está hoje. Uau. Porque eu acho que a gente, não é só, eu acho que é uma junção de tudo, né? A gente fala de felicidade, né? De buscar a alegria. Então eu acho que quando a gente se olha no espelho, a primeira imagem que a gente tem já diz um pouco de como vai ser seu dia, de como você vai caminhar. Então a primeira impressão é a que fica, não é? Como a gente sempre fala, nossa, que pessoa bonita passando ali. E é isso aí mesmo. Então eu acho que isso já te dá uma super segurança. Tu se olhar no espelho e gostar do que tu enxerga. Então a Fran de 50 anos vai ser mãe de uma menina de 16. Então uma menina de 16 anos, que é a minha filha Yasmin, que hoje tem 6 anos, eu vou querer estar levando ela para as festas, eu vou querer acompanhar ela. E eu quero ser uma mãe bonita, uma mãe saudável, né, com uma pele que eu olhe, como eu falei, me traga essa segurança. Então eu quero ser essa mãe que acompanha essa menina. Não que essa adolescente, no caso, né, não assim que eu queira fazer grandes transformações, como a gente falou. Eu quero ser natural, me olhar no espelho daqui a 10 anos e falar, nossa, que mulher bonita que você se transformou. Que legal, olha o teu caminho, olha a tua trajetória. Então eu acho que além da gente cuidar da beleza, né, é uma coisa que eu, Fran, penso. Eu cuido muito da minha beleza, eu sou muito vaidosa, mas é além disso, né? Eu acho que é o nosso dia a dia, é a tua segurança. Eu acho que tu falou 2 pontos bem importantes aí. O primeiro deles é que você tá hoje pensando lá na frente daqui 10 anos para evitar fazer uma transformação muito grande e você, com 50 anos, se olhar e não está parecendo 20 anos que tem vídeo, mas você está com 50 e dizendo, uau, eu estou muito bem, estou me sentindo muito bem. E a segunda coisa, a maneira como você se olha no espelho, né? Eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco o autocuidado, o autoamor com futilidade. Isso não tem a ver com futilidade. Você se olhar no espelho e você se admirar, eu acho que é importante para que as outras pessoas façam isso com você também. Né? Porque se você não consegue se admirar olhando no espelho de manhã, como é que você vai sair? Já com olhar de cansaço, né, desanimada. Aí acha que os outros vão fazer por você isso. Então acho que isso é fundamental, é uma questão de saúde mental, saúde emocional. A gente se olhar e se reconhecer em primeiro lugar, né? Não é se olhar e ver uma pessoa estranha, toda esticada ou preenchida. É se reconhecer com aquela pessoa que você sempre viu e você conhece, você sabe quem é aquela pessoa, né? Claro. E isso é um cuidado que muitas vezes é o oposto desse exagero de fazer grandes procedimentos. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui com a Fran é um cuidado para retardar o envelhecimento dela. A gente vai desacelerar esse envelhecimento. Tem algumas coisas que a gente está fazendo para recuperar, né, que eram as tuas queixas, né, depois até tu pode falar um pouquinho sobre quais eram as tuas queixas, mas é para recuperar, e depois a gente vai preservar para que você não envelheça 12 meses em um ano, mas talvez 8, e daqui 10 anos você vai ter envelhecido 6, né? E eu acho que isso é importante para a gente poder se sentir bem. Mas o que hoje a Fran percebeu assim que estava incomodando, estava começando a chamar a atenção e a gente começou já a cuidar e tu já percebeu alguma diferença? Bom, eu faço muitos vídeos, né, Dr. Diego? Eu trabalho bastante com vídeos, gravo muita publicidade, então eu às vezes edito os meus vídeos, então eu tô sempre vendo a minha imagem, né? E uma das minhas maiores queixas, que é uma grande dificuldade, assim, que eu tinha ao olhar, né, esses meus vídeos que eu olhava e falava, ai, não. E isso me gerava insegurança, sabe? A Fran já não chegava na frente da câmera, tipo assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui hoje, vou gravar, vou mostrar. Não, eu já chegava mais assim, porque eu sabia que
coisas estavam aparecendo, essas linhas estavam aparecendo e isso me incomodava. Então, quando eu falo de olhar no espelho e se empoderar, quando tu vê a imagem, realmente é verdade, né? Então, eu olhava os meus vídeos e eu não gostava do que eu sempre tive essa parte aqui da região dos olhos, né? Depois, com os anos, foi ficando muito mais flácida. Eu engordei 20 quilos na minha gestação, então eu sempre tive o rosto mais magro. Com a minha gestação eu fiquei com o rosto redondinho, né? Então depois eu emagreci muito rápido e o meu rosto caiu. Então eu fiquei com a pele bem flácida aqui. Então era uma coisa que eu olhava nos vídeos e eu via meu rosto caído, sabe? Quando eu sorria pro vídeo, isso aqui tudo na maquiagem craquelava, então era algo que mexia com a minha autoestima. Eu não tava me achando bonita, não era a Fran que eu gostaria de ver. Então, quando eu cheguei aqui, essa foi a minha grande queixa, assim, né? Minha grande queixa, sim. né? Que a região dos olhos aqui era muito flácida de puxar, assim, né? A gente fez o teste de puxar e realmente a gente vê que tava flácido. A região aqui, né? Lembra, doutor? Uhum. Eu fazia assim, tipo, já caía. Então hoje eu vejo que... Gente, foi assim... Faz um mês, né, que a gente fez. Uma sessão. 30 dias. Não chegou nem no efeito máximo ainda do... Não, foi assim, transformador. Eu tô simplesmente impactada com o resultado, porque a textura da minha pele mudou. Ela tá mais iluminada. Os poros estão, assim, bem mais fechadinhos antes. Até minha filha um dia... Imagina, a criança é super sincera, né? Sim. Um dia ela veio me maquiar, ela faz as maquiagens em mim, daí eu fiquei lá, né? Pra ela me maquiar, dela, mamãe, o seu rosto é todo cheio de furinhos. Aí quando ela falou isso, mexeu um pouco comigo. Eu sei que todo mundo tem poros, né? Somos seres humanos. Mas quando ela falou isso pra mim, eu falei, gente, criança é sincera, criança fala, né? Então... E eu notei uma grande diferença. Hoje em dia, tá bem melhor. Se a gente botar o antes e o depois, a gente vai ver. E isso eu vejo de amigas próximas minhas também. Da minha própria mãe, das minhas amigas que vivem comigo todos os dias. Então, eu tô recebendo muitos elogios e eu fiquei bem contente. De verdade, assim, já na primeira sessão já deu uma grande diferença na flacidez. E o protocolo que a gente vai fazer na Fran, ele tem 2 sessões de Ultraformer, mais 6 sessões do Exojet, ainda a gente está na primeira das 2, né? E injetável a gente fez só o Botox. Né? Não teve nada injetável, nada de procedimento invasivo, o resultado é muito bom. E uma coisa que é bem importante que tu falou, acho que assim, o craquelamento da maquiagem, né? Isso a gente vê um relato muito comum, assim, das pacientes falando como melhora isso e como é uma queixa, porque muitas vezes a gente vê antes e depois em foto que tá estático. Sim. Aí tu vê o antes e depois, só que quando a pessoa começa a falar e se mexer, a gente percebe a artificialidade, né? E essa questão da maquiagem é uma coisa que pega muito, porque você vai estar usando o teu rosto, vai estar mexendo, e aí quando passa a maquiagem e ele começa a marcar, fica mais evidente ainda a ruga, fica mais evidente. Piora mais. E tu pode usar a maquiagem mais cara do mundo, não adianta. E aí tu percebeu já bastante, já começou a suavizar bastante essa parte. Nossa, mas muito. Eu vou te mostrar depois o outro vídeo, inclusive eu vou postar, tá, gente? Pra vocês verem. O vídeo que eu gravei semana passada tá lindíssimo. E quando eu olhei, eu falei, uau, é isso que eu quero. Entendeu? Eu me senti bonita, me senti empoderada, sabe? Pra trabalhar, pra mostrar. E eu acho que isso em todas as profissões, né, doutor Diego? Não digo só pra mim que trabalho com imagem, né? Eu acho que em todas as profissões, eu acho que isso empodera, né? A gente chegar com essa segurança de tipo, eu vou para uma reunião, eu tenho que estar bem alinhada. Então, se tu se sente bonita, tu já tá, 50% lá na frente, né? E isso também é uma coisa que é científico, né? Não é a minha opinião nem a sua. Sim. As pessoas, a imagem é a primeira coisa que chega. Então, todas as pessoas, elas formam uma opinião antes da pessoa começar a falar ou agir. Então, a gente julga, meio que no subconsciente, e quando a gente tem uma imagem que é boa, que é bonita, a gente tende a ser mais ouvido, e é uma questão até de seleção natural, né? As pessoas mais saudáveis, elas tendem a ser mais bonitas, então a gente quer estar perto de pessoas
que tem essa aparência mais agradável, né? Todo mundo quer estar perto de gente bonita, né? Claro, a presença, assim, né? E mostra essa saúde, né? Higiene e tudo. Eu acho que essa premissa é uma coisa que a gente às vezes quer fazer de conta que não importa, mas já tem vários estudos que mostram que as pessoas que se cuidam, em qualquer que seja a área de trabalho, elas têm mais chance de ser promovida, de ser contratada, ganham mais. Gente, mas então a imagem é a primeira coisa. Depois da imagem a gente consegue provar caráter, honestidade, mas isso leva tempo. Ninguém prova caráter em pouco tempo. Agora a imagem é na hora, né? É uma entrevista de trabalho, né? Exatamente. Vamos falar assim, se você for bem arrumada, praticamente 50% do caminho tá lá. Agora, se você for com uma roupa qualquer, descabelada, pô, a pessoa vai olhar pra ti e vai falar, vai te receber, muito obrigado. Tem uma paciente nossa aqui que fala que uma mulher desarrumada é capaz de qualquer coisa. Até achei interessante o jeito que ela falou, porque você já tá desarrumada mesmo, pode fazer qualquer coisa. Agora pega uma mulher arrumada, ela tem uma imagem a zelar, né? Com certeza. Eu achei interessante, nunca tinha ouvido Mas essa... é verdade. E eu achei que faz sentido. Total sentido. Faz sentido. E muito legal. Então, assim, essa mudança da questão da confiança, de você se olhar, transmitir pra dentro, depois ir pra fora, foi a primeira coisa que tu percebeu. Percebeu, tá. E eu quero que tu conte pra gente aqui como é que foi a tua primeira experiência, como é que tu se sentiu aqui dentro. Tu foi atendida por mim, mas não foi só atendida por mim, né? Tem um time todo aqui. A galera que é muito gente boa. Bom, primeira vez que eu cheguei aqui na Viveira, primeiro que as meninas são uma simpatia ali na recepção, né? Parabéns, são porque ótimas, a né? equipe as meninas são demais, a gente já chega, já se sente em casa. É verdade, e eu acho elas são que fera. eu acho que isso é um diferencial, sabe? Quando tu chega num lugar e tu consegue falar, realmente expressar, tipo, gente, não tô gostando disso, tô me achando horrorosa, o que tu acha, qual a tua opinião? Então aqui elas são muito assim, né? Tua equipe é show de bola, 10 de 10, como a galera tá falando, 10 de 10. E depois eu passei com o Dr. Diego, então uma coisa que me chamou muita atenção na nossa primeira consulta foi aquelas fotografias que a gente fez, né? Que a gente consegue ver, me fugiu o nome agora, como é que é? O 3D? O 3D. A simulação 3D, né? Top, né? Nossa. Aquilo ali é sensacional. Porque vocês profissionais, vocês já olham e já conseguem visualizar. Assim. Fran, teu rosto assim, eu acho que dá pra melhorar aqui, tchá. A gente, olhando na TV, todo o rosto daquele jeito, já também te dá uma grande segurança. Então, é uma parte que me deu isso, tipo assim, porque eu não vou chegar em qualquer lugar botando meu rosto na mão de qualquer profissional. Então eu sempre vou ver quem é que eu vou estar, né, quem é que vai estar cuidando de mim, né, como é que é a clínica. Então isso me trouxe muita segurança. Quando eu vi essa imagem e o doutor começou a me explicar, a mostrar o que poderia ser feito, o que não precisa, o que precisa, o que pode melhorar. Então isso foi um diferencial, né? Legal. Além das meninas serem maravilhosas, o que muito me chamou a atenção foi isso. Até porque, às vezes, a gente, como tu falou, vai falar, aumenta aqui, puxa aqui, tá, mas o que é a quantidade, o como fazer isso na cabeça de um pode ser diferente do outro, né? Sim. Então é mais ou menos assim, vou dar um exemplo para o pessoal entender. Se você faz um projeto de uma casa, você pensa num arquiteto que você ama. Você vai pegar e dizer assim, faz um projeto da minha casa e vai voltar depois de 2 anos com ela pronta já? Não, né? Você vai querer participar do processo. Porque por mais que você confie no trabalho dele, muitas vezes você precisa visualizar coisas que ele não sabe sobre você, que você gostaria que fosse teu cantinho especial, né? Que não é sobre ele, é sobre você. É sobre como você vê o teu lar. E no rosto não é diferente, né? Porque não adianta nada a gente fazer um 3D ou fazer um procedimento onde todo mundo, o mundo inteiro vai achar lindo e você não vai gostar. Sim. Você precisa se olhar e gostar em primeiro lugar. E aí você vai irradiar confiança, autoestima, você vai sentir o teu sentimento de importância e você vai irradiar isso para fora, as pessoas vão te admirar. Sim. Né? Então é a mesma coisa, o 3D ele funciona de forma muito pontual para que aquilo que você gostaria de fazer seja passado para mim e eu consiga te dizer se eu entendi isso ou não. E se vai ficar legal. Exatamente. Né? E logicamente, depois a gente sempre dá uma sugestão com conhecimento técnico que vai muitas vezes além daquilo que tu enxerga. Mas aquilo que tu enxerga e que não está gostando foi resolvido,
Porque a satisfação do resultado ela vai depender muito daquilo que você tem como queixa ser resolvido. E o 3D entrega isso antes da gente fazer qualquer coisa. Sim, a gente consegue visualizar. Até às vezes tu tem uma ideia de tipo, eu quero fazer tal procedimento porque eu acho que vai ficar legal. Aí tu chega, mostra a foto e aí tu vê que não vai ficar. Exatamente, tem esse ponto também, né? Tem esse ponto, ou que vai ficar muito bom, ou que pode ser feito de maneira diferente. Então eu acho que isso também é um diferencial aqui da Viveira. O 3D é muito top. É muito legal. Foi a primeira experiência que eu tive e eu achei incrível. Eu me senti segura, né? Vendo as imagens, alguns trabalhos, né, que já foram feitos. Então eu acho que isso é muito, muito bom, né? Tu se sentir segura, saber assim, bom, eu vou sentar na cadeira do Dr. Diego agora e pode fazer o que tu quiser aqui do que a gente conversou, que eu sei que vai ficar bom. Vai estar planejado, vai ter uma visão já determinada, né? Exato. Uma visão que não vai acontecer tipo uma surpresa do nada e... Sim, tipo chegar em casa, meu Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu? E aliás, né, isso é uma coisa que talvez seja uma das grandes objeções hoje da estética facial, principalmente preenchedores, das pessoas fazerem as coisas e teriam medo de ficar transformadas de um jeito que não gostaria, um jeito de artificial, né? Que fala harmonização, mas na verdade é uma desarmonização com a identidade da pessoa. Então isso eu acho que hoje é o principal medo das pessoas, não é sentir dor, não é nada, é ficar estranho. Ficar estranho. Então como é que a gente comunica isso? Como é que a gente determina? Claro, tem casos de antes e depois de outros pacientes, dá pra ter uma ideia, mas no teu rosto exatamente, só vai saber depois ou com o 3D que a gente consegue mostrar antes. Isso, então isso dá uma segurança, né? Com certeza. E depois, assim, durante o procedimento, tu fez o Ultraformer, o MPT, o resultado que a gente consegue ver no teu rosto, já que o contorno aqui já está bem mais definido, foi uma sessão só, isso aqui já está bem mais delimitado, parece até que preencheu, mas não botou nada, né? Nada, de preenchimento. Nada, e tu sabe que me perguntaram, mas você botou preenchimento? Eu falei, não botei nada, gente. E isso é uma coisa que é muito legal, porque hoje, ter essa ferramenta, muitas vezes a gente quando vê que é usado só preenchedor, o rosto começa a ficar muito inflado, porque começa a colocar volume, só que tem áreas que a gente precisa tirar volume. Sim. Então quando a gente faz a composição das duas coisas, eu consigo extrair o melhor de cada rosto. Eu tiro o volume de onde tem volume, condenso a pele onde precisa condensar, e aí precisa colocar um pouquinho de volume com ácido, coloca pontual, menos, né, fica mais assim elegante, fica mais sofisticado. Então não é só preenchendo, colocando, a cabeça vai crescendo, né? A pele vai esticando. Eu amei esse aparelho e eu senti muita diferença sim no contorno, mas eu senti muita diferença na elasticidade da pele. A firmeza. Assim, ó, impressionante. Gostei demais. E uma coisa que eu gostei muito também, que não dói, né? Não dói nada, né? Já vi muita gente, e algumas amigas minhas e seguidoras até perguntaram, Fran, mas dói, mas e se eu quiser fazer, eu já senti dor aqui, já senti dor aqui. Falei, gente, vocês acreditam que não dói? Essa é uma nova tecnologia. É o MPT, né? O 3 doía. O MPT. Então, assim, pra quem sente dor, né, eu sempre até brinquei contigo aquela vez, tem que trazer minha mãe aqui, porque para quem sente dor, realmente é um aparelho que vai ter um resultado, que não é que não vai ter, vai ter. E visível, né? Visível. Rápido. Gente, faz um mês, né? E fica até 3 meses, não é? Que fica evoluindo até mais. 3 meses é mais intenso, depois ele continua ainda 6 meses. Como eu não vou estar em 3 meses, gente. Ele já tá bom assim, né, doutor? É isso aí. E eu gostei bastante por isso, né? Porque às vezes a gente fica meio assim, ai meu Deus, vai doer, não sei o quê, e não doeu. Então isso já é um ponto, além de funcionar, Então, a gente até relaxa, gente. Ultraformer, zero dor, resultado fantástico. Incrível. Depois a gente fez uma sessão com o Exojet. Estou apaixonada pelo Exojet. O Exojet, ele não usa agulha também, então não, é tipo, as pessoas podem fazer um efeito parecido com o microagulhamento, só que ele tem 80% mais de eficiência, não machuca a pele, porque são pulsos elétricos que abrem os poros e o produto é absorvido. Né? Tem RNA, DNA, fator de crescimento, várias coisas que vão fazer com que as suas células melhorem, né? E como é que foi a experiência? Amei, tanto que eu tô falando pra todo mundo, eu estou apaixonada pelo Exojet. Se vocês puderem fazer o Exojet, façam, porque senti minha pele mais hidratada. Não, é muito top, gente, é sério, é muito top mesmo, assim. Senti minha pele mais hidratada,
mais iluminada, tá? A região, lembra que a gente tinha pensado em fazer outras coisas na região da flacidez da olheira? Eu achei que já tá perfeito assim. Que a gente fez o MPT. Foi uma sessão, são mais 5 ainda. Gente, vocês não têm noção como isso me derrubava, né? Me derrubava de verdade, assim, ó. E tá, assim, deu um resultado incrível. Eu tô amando o eu percebi Exojet. também, parece até que tua pele tá encerada. Sim, e também ajudou nos poros, né, Dr. Diego? Essa é a composição dos dois, né? Do Ultrafarma junto com o Exojet. Ele diminui e fecha bem os poros. Mas eu senti, assim, uma hidratação muito, muito boa. A minha pele tá muito boa. Bom, só tô falando coisas boas aqui, gente, porque realmente não tem como não... E sem dor também, né? O Exojet... Zero dor. Zero dor. E fica um pouco vermelhinho só, mas em 20 minutos depois já sai. Isso depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que não fica nada vermelho, tem uns que ficam vermelho, demora... Eu fico 1 hora e pouco vermelhinho ali, mas... O meu ficou bem... 1h30 depois já tá normal. Eu gostei bastante. E tem mais uma coisa que fez, que foi o Botox. Conta pra gente como é que foi a experiência, porque o Botox teve agulha. Teve agulha. E aí, como é que foi essa experiência? Aí a gente usou... Como é que é o gás do riso? Isso aí, óxido nitroso. Óxido nitroso. Zero dor. Zero dor, gente. Eu até postei um vídeo nas minhas redes que a gente usou e assim, dá uma relaxada. A gente fez numa segunda-feira de manhã, eu acho, né? Não lembro agora. Mas... Eu acho que foi numa segunda-feira de manhã e normalmente segunda-feira eu tô sempre cansada porque eu tenho uma filha de 6 anos, então a gente passa o final de semana brincando, né? E aí a gente fez numa segunda de manhã, gente, eu juro, era o Dr. Diego botando o Botox e eu quase dormindo, né? Era a Kelly conversando comigo, porque a Kelly é engraçadíssima, gente, vocês têm que conhecer a Kelly. Era a Kelly conversando comigo e o Dr. Diego e eu. E daí ainda dava uma risadinha, né? Não, rimos horrores, não senti dor. Não usamos anestesia nenhuma. Nenhuma anestesia. É divertido, né? É divertido. Dá vontade de rir. Dá muita vontade de rir, gente, sai relaxadinha. E o legal é que assim, pra quem tem pânico de agulha, né, doutor? Às vezes quer fazer um negócio, quer se cuidar e não faz por medo. Então eu acho que isso é um caminho para quem tem esse bloqueio, assim, né? Com certeza. A maioria dos pacientes para Botox a gente nem precisa, é tão tranquilo que não precisa, mas tem gente que tem pânico. Tem pânico de agulha. Tem pânico da agulha e aí é uma ferramenta que a gente tem não só para Botox, para outros procedimentos que são um pouco mais invasivos, né? Desde cirurgias de implante, cirurgia de siso. E aí a pessoa fica querendo até fazer de novo, até extrair mais siso. Porque é tranquilo, né? Então ajuda, assim. Passa muito mais rápido o tempo, né? Parece que ficou minutos ali fazendo. Nossa, a hora ele terminou, eu falei, já? Já. E o legal também é que, assim, você cortou o efeito, você pode sair e dirigir. Assim, bem normal. Você não tem efeito colateral, não dá ressaca, não fica grogue, então é bem bacana para fazer esse procedimento. Acho que até dá uma relaxada. Continua, o relaxamento continua. É bem legal. Foi uma experiência legal, bem legal. Aconselho, quem tem medo de agulha, faça. Com o Dr. Diego. Isso aí. E tem alguma coisa mais que te chamou a atenção, assim, aqui, que a gente conversou bastante coisa já, né, mas talvez tenha alguma coisa que a gente não entrou no assunto aqui, e que foi uma coisa talvez inovadora, que tu nunca tinha visto em nenhum local. Pode ser em relação à tecnologia ou ao atendimento? O MPT é uma tecnologia que eu não conhecia, né? E o Exojet também, né? Então, para mim, tá sendo tudo novo aqui na Viveira, né? Além tudo muito inovador, né? É muito inovador, as tecnologias realmente são, tipo, super atuais, né? E uma coisa que me chama muito a atenção é a naturalidade como tu trabalhas, né? Eu acho que isso que me chamou muito a atenção. Além de trabalhar com tecnologias que são muito mais potentes, mais eficazes, você trabalha com a naturalidade. Então isso me chamou a atenção. Eu não quero chegar numa clínica onde eles queiram me vender as coisas. Eu quero que cuidem de mim. Uau. Então, para mim, isso é um grande diferencial. Além de trabalhar com bons produtos, né, ter a tua experiência, né, as altas tecnologias, eu não quero ninguém me vendendo. Ai, Fran, porque compra isso aqui que tu vai ficar maravilhosa. Não, eu quero que você... Essa sinceridade, esse cuidado, eu acho que é muito importante hoje em dia, né? Que às vezes a pessoa chega com a autoestima lá embaixo e aí a clínica começa a vender 1 milhão de coisas, a pessoa gasta um monte de dinheiro e não chega aonde ela quer chegar.
né? Então eu acho que isso é um diferencial daqui de vocês, sabe? Tanto seu como dos outros profissionais que aqui trabalham, né? Eu acho que isso é o cuidado, sabe, doutor? Uau. Arthur. Sabe que o protocolo, o Evolution, ele surgiu por causa disso, né? A gente, primeira coisa, antes de você fazer alguma coisa, a gente precisa entender quem você é, como é que você está se sentindo. A gente precisa conhecer a Fran para saber o que ela precisa, o que ela acha que precisa. Quem é a Fran, né? E aí o grande propósito da empresa aqui é você se reconectar com o teu eu verdadeiro. Não é mudar quem você é. É você ter essa reconexão, se sentindo importante. E o protocolo, a gente faz procedimentos de harmonização aqui, a gente faz preenchimento, né? E são duas linhas bem distintas. O preenchimento, a gente trabalha com estruturação facial. Quando a pessoa perdeu, está com o rosto derretido, sensação de que está com afundamento na olheira, o nariz está caído, falta lábio, está murcho, falta queixo, a gente estrutura isso. Sim. Só que isso não resolve a qualidade da tua pele. Isso, entendeu? exatamente. Então surgiu o protocolo Evolution justamente para tratar da pele, ter um cuidado da firmeza, da elasticidade da pele, do brilho, da vitalidade e cuidar do envelhecimento. Então uma pessoa muitas vezes alguém pode ter o protocolo Evolution sem precisar fazer nenhum preenchimento naquele momento da vida dela. Ou ela pode estar precisando fazer um procedimento de preenchimento, ou até cirúrgico muitas vezes, e vai precisar também cuidar depois para não voltar a ter o problema. Vai cuidar do que vem pela frente do futuro. Então o protocolo é justamente para cuidar das pessoas, para que elas não percam a identidade delas. Porque se você não faz nada, se você não cuida, você vai estar com o teu rosto mudando. Às vezes eu ouvo o paciente falar, não quero fazer nada porque eu não quero mudar meu rosto. Mas se não cuidar, vai mudar. Vai mudar e talvez não seja da melhor forma. A questão é encontrar alguém que vá fazer o cuidado para que ele permaneça como ele está, ou ele melhore de um jeito que vai se reconectar com a identidade dela sem mudar. E é esse aí que está o segredo, né? E o Evolution veio para isso. Sim, até um ponto bem interessante que o doutor falou agora, é que às vezes muitas, né, a gente tem muitas amigas, a gente conversa muito sobre isso, até porque eu trabalho com beleza, então muitas das minhas amigas vêm perguntar, ai Fran, protocolo, o que eu faço, qual procedimento? Então eu sempre falo, gente, Botox eu nunca deixei de fazer, mas uma coisa muito legal, né, que foi um ponto até que o doutor falou agora, é cuidar da pele, porque não adianta nada tu paralisar a testa, paralisar aqui e tá com a pele caída, uma pele velha. Exatamente. Então, para isso que entram outras tecnologias, né? Pra gente estar aí estimulando o colágeno. Exato. Então, eu sempre falo isso para as minhas amigas, minhas conhecidas, ou até as minhas seguidoras que perguntam, ai, o que tu faz na tua pele? Eu acho que é uma associação, né? Então, como eu estava falando, não adianta só botar botox, ácido hialurônico. Tem que cuidar da pele. Exatamente. Pra pele ficar bonita, senão o que adianta? Vai sair o botox, vai cair tudo de novo. E é um contexto, né? E o botox, ele não trata de pele, né? Ele paralisa o músculo. Ele paralisa o músculo, isso que é... O músculo que fica mordendo a pele ali para formar o vinco, né? A ruga, ele é paralisado. Mas a qualidade da pele não muda nada. Então, muitas vezes a gente até ouve falar, o botox não faz mais efeito em mim. Aí a pessoa está comparando com 10 anos atrás, envelheceu 10 anos, a pele está mais ressecada, ela está com menos colágeno, a produção as próprias células que produzem colágeno, elas vão ficando cansadas. Por isso que o Exojet é bom, porque ele regenera e traz vitalidade para essas células, aí você mesmo começa a produzir colágeno de novo. Sim. Então eu preciso cuidar da pele, porque o Botox sozinho, o Botox eu digo que ele é um coadjuvante. Exato. Ele não é nem o protagonista. Não, ele é necessário, ele é base para várias coisas, mas ele não é o que vai fazer a melhor mudança. Ele vai prevenir algumas coisas paralisando a musculatura, e é fantástico, mas ele sozinho não dá conta. Não faz milagre, né? Exatamente. Que às vezes as mulheres acham, ou até os próprios homens, né, acham que vão entrar, vão fazer um botox, vão sair vai ficar bonito, mas não vai estar tratando a pele. Então o que adianta ter essa parte aqui, como eu tava, né, flácida? Porque eu não tratava. Exatamente. Porque eu fiz botox a minha vida inteira. E aí, agora deu um up aqui, né? Então, e foi quando a gente teve a nossa primeira conversa, que tu falou, não, Fran, eu acho legal tu fazer o protocolo Evolution, porque você vai estar tratando a tua pele, estimulando o colágeno. Vamos botar botox? Vamos, mas vamos fazer
esse estímulo que é importante, né, doutor? Então, É isso aí. E já que tu falou, vamos para a próxima sessão? bora. Bora lá, tá na expectativa? Nossa, 10 de 10. Então vamos lá, hoje tem mais um Exojet aí. Gente, brigadão, obrigado, Fran, Foi um pela prazer, participação. muito obrigada. Vamos se divertir um pouquinho agora, então. Ah, gente, eu vou ficar mais bonita, né? Eu vou cuidar dessa pele aqui e eu vou vir depois mostrar tudo pra vocês. É isso aí. Obrigada. Obrigadão, tá? Até mais.